Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos dar início à divulgação das estatísticas do setor externo referentes ao mês de junho de 2023. Inicialmente, eu queria destacar que, como vocês viram no texto que acompanha a nota para a imprensa das estatísticas do setor externo, não foi possível, neste mês, realizar a revisão ordinária anual do balanço de pagamentos, tal qual previsto na política de revisão das estatísticas oficiais do Banco Central. A razão para isso foram as paralisações e a operação padrão que vem sendo realizadas pelos servidores do Banco Central em defesa da eliminação das inaceitáveis assimetrias remuneratórias existentes entre as categorias de Estado, as carreiras de Estado equivalentes no Serviço Público Federal. Esse tratamento é desigual e injusto e precisa ser corrigido o mais brevemente possível, né? Da mesma forma e pelas mesmas razões, não nos foi possível gerar as informações parciais do mercado de câmbio para o mês de julho, que tipicamente integram o texto que acompanha a nota para a imprensa, né? Nessas condições, eu aproveito para reiterar mais uma vez os meus comentários feitos nas coletivas de imprensa do mês passado sobre os riscos para a sociedade que são derivados do verdadeiro desmonte que o Banco Central vem sofrendo nos últimos anos. Eu repito também que, na minha avaliação, o Banco Central está no limite da sua capacidade de entregas para a sociedade, e esse risco afeta não apenas as novas entregas, mas também a manutenção com qualidade das entregas que nós já fazemos hoje, né? Bom, sobre os resultados das estatísticas de balanço de pagamentos para o mês de junho, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil tiveram um déficit de 843 milhões de dólares em junho, e esse valor se compara a um superávit de 266 milhões de dólares em junho de 2022. Então, nessa comparação interanual, quando a gente compara o junho deste ano com os resultados de junho do ano anterior, houve um aumento de 1,1 bilhão de dólares no déficit em transações correntes, né, ao passar de um superávit de 266 milhões para um déficit de 843 milhões. Esta variação, este aumento de 1,1 bilhão de dólares no déficit, foi decorrente de que dois fatores foram responsáveis por esse aumento. Em primeiro lugar, o déficit na conta de renda primária aumentou 2,8 bilhões de dólares, e esse aumento foi bem distribuído entre os componentes da conta, que são os juros e os lucros e dividendos. No mesmo sentido de aumento do déficit, houve uma diminuição do superávit na conta de renda secundária, de um valor menor de 275 milhões. No entanto, dois outros componentes da conta de transações correntes atuaram em sentido inverso, atuaram em sentido de reduzir o déficit, e dessa forma eles compensaram, ainda que parcialmente, esse aumento. Eles fizeram que esse aumento tenha sido menor. Em primeiro lugar, o mais importante foi o aumento no superávit da balança comercial de bens, que cresceu 1,3 bilhão de dólares. E, em segundo lugar, houve uma redução no déficit da conta de serviços do balanço de pagamentos, uma redução de 700 milhões de dólares. Então, do aumento de 1,1 bilhão das transações correntes como um todo, as contas de renda primária e renda secundária contribuíram para aumentar o déficit, enquanto a balança comercial e a conta de serviços contribuíram para que esse aumento fosse menor, né? Muito embora esse déficit registrado no mês de junho, de 843 milhões nas transações correntes, tenha sido o maior para meses de junho desde antes da pandemia, desde 2019, quando o déficit atingiu 3 bilhões, se a gente olhar
para informação mais do período mais longo, né? O acumulado do ano, o primeiro semestre, os dados de janeiro a junho, de janeiro a junho nós tivemos um déficit de 13,8 bilhões de dólares em transações correntes, que foi o menor déficit para período de janeiro a junho desde 2017. Né? Lá, no primeiro semestre de 2017, esse déficit era de 7,8 bilhões. Ou seja, muito embora a gente tenha tido um aumento no déficit corrente no mês de junho, quando comparado com junho do ano passado, quando a gente olha os dados mais longos, o acumulado do ano, por exemplo, houve uma redução nesse déficit e permanece, portanto, nas contas externas do país, no balanço de pagamentos do país, uma tendência de déficits baixos em conta corrente, que pode ser traduzida numa situação de uma situação externa do país confortável. Né? Olhando com mais detalhes o resultado das transações correntes, a gente vê que no conceito do balanço de pagamentos, que é o que está apresentado na tabela 1 desta nota para a imprensa, o superávit da balança comercial de bens foi o maior da série para meses de junho. Né? Balança comercial de bens tipicamente tem uma sazonalidade muito bem caracterizada, então a gente sempre compara os dados do mês com o mesmo mês do ano, com o mesmo mês dos anos anteriores. Né? Então, para meses de junho, o resultado deste ano, de junho deste ano, de 8,6 bilhões, foi o maior resultado da série para esses meses. Mas esse superávit aconteceu com uma redução tanto nas exportações quanto nas importações. Claro que para o superávit aumentar, a queda nas importações foi maior. Né? As exportações do país diminuíram em junho 8,7%, quando a gente compara com junho do ano passado, influenciada pela redução dos preços internacionais. Né? Enquanto no caso das importações, a queda foi maior, como eu mencionei, 16,1%, nesse caso influenciada pela redução do quanto? Da quantidade importada. Também, se a gente olhar os dados do primeiro semestre do ano, para a balança comercial de bens, também tivemos um superávit recorde, quando a gente compara os primeiros semestres de cada ano, atingindo 37,8 bilhões. Né? Ainda sobre a balança comercial, eu destaco uma informação que está na tabela 2 da nota para a imprensa. A tabela 2, ela apresenta as diferenças entre a balança comercial de bens no conceito aduaneiro, que é tipicamente divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Todos os meses há a divulgação, a fonte primária dos dados da balança comercial é a SESEX, mas há uma diferença de conceitos entre o dado da SESEX e o do Banco Central, e a tabela 2 detalha esses componentes. Um dos componentes é a importação de criptoativos, né, ou seja, a compra de criptoativos da parte de residentes no Brasil, que são vendidos por não residentes. Esta rubrica, em junho, nos dados que nós estamos divulgando hoje, pela primeira vez na série do Banco Central, superou 1 bilhão de dólares de importação de criptomoedas, criptoativos no mês, atingindo 1,1 bilhão. Bom, concluindo essa primeira apresentação sobre as transações correntes do balanço de pagamentos do país, se nós olharmos o dado acumulado nos últimos 12 meses, o déficit em conta corrente atingiu 50 bilhões de dólares, o que equivale a 2,5% do PIB. E se nós olharmos esse mesmo valor 12 meses atrás, ou seja, o déficit nos 12 meses encerrados em junho de 2022, este valor era ligeiramente maior, 52,6%, 52,6 bilhões de dólares, o que equivale a 2,94% do PIB. Ou seja, houve uma redução no déficit em transações correntes quando a gente olha o acumulado nos últimos 12 meses. Bom, seguindo nessa apresentação das principais informações do balanço de pagamentos do país, conforme a tabela 1, no mês de junho, o ingresso líquido de investimento direto no país, o IDP, foi baixo para o padrão recente da série, né, para os últimos números que nós temos divulgado mês a mês. O valor do IDP no mês de junho
atingiu 1,9 bilhão de dólares. Um primeiro comentário sobre isso é que vocês provavelmente se lembram que na nota do mês passado, quando a gente foi divulgar os dados de maio, nós apresentamos as informações parciais para o mês de junho a partir dos dados do mercado de câmbio. E naquela divulgação anterior, os dados parciais do mês de junho até o dia 21 de junho mostravam ingressos líquidos de IDP de 4,8 bilhões. E o resultado final foi 1,9, ou seja, teve uma redução entre a parcial e os dados finais do mês. A razão para isso foi a concentração de amortizações, ou seja, de pagamentos ao exterior, de operações intercompanhia no final, nos dias finais do mês de junho. Operações essas que se relacionam ao financiamento do comércio exterior do país e que foram feitas por um conjunto de grandes empresas, né? São operações normais, típicas, tradicionais, elas apenas se concentraram, né, no final do mês, então são pagamentos ao exterior, reduziram, são feitos entre empresas do mesmo grupo empresarial, então são incluídas no investimento direto no país, e com isso reduziram o valor líquido para o mês como um todo. Quando a gente olha a comparação interanual, houve uma redução no IDP, né? A gente mencionou que ele atingiu 1,9 bilhão em junho de 2023, e em junho de 2022, esse valor foi 5,2 bilhões. Né? Então, mostrando que, de fato, é um valor baixo neste último mês agora, em comparação com os valores apresentados nos últimos meses pela série. No primeiro semestre do ano, o IDP acumulou 31,6 bilhões de dólares, com uma diminuição de 27% em relação ao primeiro semestre de 2022, quando o IDP atingiu 43,1 bilhões. Quando a gente olha os últimos 12 meses, os ingressos líquidos de investimento direto no país atingiram 80 bilhões de dólares, né? O que equivale a 4% do PIB, frente a um ingresso líquido de 62,7 bilhões nos 12 meses encerrados em junho de 2022. Ou seja, se a gente olha um período mais longo de tempo, os investimentos diretos no país permanecem significativos e com um crescimento, e, além disso, muito superiores ao déficit em transações correntes. Né? Nos últimos 12 meses, o déficit em transações correntes atingiu 50 bilhões, e os ingressos de IDP 80 bilhões, ou seja, os ingressos líquidos de investimento direto no país financiam confortavelmente o déficit em conta corrente, né, com esses capitais de longo prazo. Para terminar essa apresentação das principais informações que estão na tabela 1, né, os investimentos em carteira no país, que são compostos por investimentos estrangeiros em títulos de renda fixa negociados no país, principalmente ações e fundos de investimento, eles totalizaram, né, se a gente focar nos ingressos para esses títulos e ações e fundos de investimentos negociados no país, eles totalizaram ingressos líquidos de 4,4 bilhões de dólares em junho, e foram inteiramente devidos aos ingressos na modalidade títulos de dívida, títulos de renda fixa. Né? Os investimentos em ações e fundos de investimento ficaram muito próximos de zero em termos líquidos, né? Os ingressos compensaram as saídas, o valor foi menos 36 milhões, e como essa conta tipicamente é caracterizada por volatilidade, ou seja, alternância entre ingressos e saídas líquidas mês a mês, o valor do mês é igual ao valor do semestre, ou seja, de janeiro a maio, esse valor está muito próximo de zero, ligeiramente negativo, e agora, com o ingresso de 4,4 bilhões, esse é praticamente o valor do acumulado no primeiro semestre. Né? Nos últimos 12 meses, encerrados em junho, o fluxo de capitais para o país, na modalidade de investimentos em carteira, atingiu 13,1 bilhões. Né? Com isso, eu encerro os pontos que eu tinha preparado para essa parte mais geral do balanço de pagamentos, e pediria a vocês para passar para a tabela 3, para nós olharmos com mais detalhes a conta de serviços das transações correntes do país. A conta de serviços registrou uma redução de 16,8% no seu déficit no mês de junho, e o déficit atingiu 3,5
bilhões de dólares. Essa redução decorreu fundamentalmente da redução no déficit na conta de transportes, né? A gente vai ver que também teve uma redução no déficit na conta de serviços de propriedade intelectual por uma operação específica que eu vou mencionar daqui a pouco. Na conta de transportes, o déficit atingiu 1,2 bilhão de dólares em junho, e isso representou uma redução interanual de 30%, 29,9% para ser mais exato. Neste caso, contribuíram para a redução da despesa com fretes, especificamente dentro da conta de transportes, a queda nos preços internacionais, né, dos fretes, desde valores muito elevados no ano passado e nos anos anteriores, que ainda refletiam os problemas, né, nas cadeias globais de valor em função da pandemia. Com a normalização, o preço dos fretes se reduziram, portanto, a despesa líquida com fretes, mas também houve uma redução nos fluxos brutos de comércio exterior, diminuição nas exportações e nas importações, como eu mencionei antes, né? No caso da conta de serviço de propriedade intelectual, que eu mencionei, o déficit de junho deste ano atingiu 415 milhões de dólares. Este valor está por volta do valor padrão da série que a gente observa mês a mês. Só que quando a gente compara com junho do ano passado, houve uma redução significativa, né, de 68%, porque em junho do ano passado esse déficit atingiu 1,3 bilhão. Isso é devido a uma grande operação específica e atípica que aconteceu lá em junho de 2022 e que fez com que a base de comparação ficasse muito elevada. Mas quando a gente olha os dados de junho deste ano, eles seguem uma trajetória de normalidade. Bom, a outra conta que é relevante destacar dentro dos serviços do balanço de pagamentos é a conta de viagens. Na conta de viagens internacionais, houve um déficit de 909 milhões de dólares agora em junho, marcando um aumento interanual desse déficit, né, desse gasto líquido com viagens internacionais, de 12,4% em relação a junho do ano anterior. E, neste caso, com crescimento nos fluxos brutos, tanto de receitas, que são aqueles gastos que os turistas estrangeiros fazem no país, quanto de despesas, que é o inverso, turistas brasileiros gastando no exterior. Para meses de junho, este déficit atual de 909 milhões foi o maior déficit desde junho de 2019, ou seja, ele é o maior desde o início da pandemia, mas ainda está aquém dos valores observados no pré-pandemia, digamos assim. Em junho de 2019, o déficit foi de 1 bilhão 150 milhões. Né? Quando a gente olha as receitas neste mês de junho agora tiveram um valor de 508 milhões, um aumento de 31%, e eles foram a maior receita mensal para meses de junho desde 2014. Né? Só para lembrar, por exemplo, em junho de 2014, claro, todos vocês sabem, teve a Copa do Mundo realizada no Brasil, que aumentou significativamente o ingresso de turistas estrangeiros, e naquele mês as receitas alcançaram 793 milhões. Né? Então, este é o maior para meses de junho, desde junho de 14, que tinha lá a especificidade da Copa do Mundo. No caso das despesas, as despesas atingiram 1,4 bilhão de dólares, ou seja, a gente permanece com uma conta estruturalmente deficitária, indicando que os gastos de turistas brasileiros do exterior nos parece estruturalmente maior do que o gasto de turistas estrangeiros no Brasil. Esse gasto de 1,4 bilhão de dólares representou um aumento de 18% nas despesas em relação a junho do ano passado, mas ainda é um valor abaixo de pré-pandemia. Em junho de 2019, esse valor foi 1,5 bilhão. Ou seja, a gente, como vem mencionando isso mês após mês, as despesas estão gradualmente se normalizando após a pandemia e a normalização das condições sanitárias em todos os países do mundo. E, digamos assim, nós já estamos chegando próximo, né? 1,4 bilhão agora em junho de 2023, 1,5 bilhão em junho de 2019. Né? Quando a gente olha os dados do primeiro semestre, o déficit na conta de viagens atingiu 3,9 bilhões de dólares, permanecendo com essa trajetória de crescimento, crescendo 7% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Passando para a tabela 4
com as informações sobre renda primária, o déficit na conta de renda primária atingiu 6,2 bilhões de dólares e teve um aumento significativo, de 83%. Como eu disse, esta rubrica foi a principal responsável pelo aumento no déficit em transações correntes no mês. E esse aumento foi meio que dividido igualmente entre juros e lucros e dividendos. Começando por juros, as informações que eu vou mencionar agora estão naquele memorando que fica no final da tabela 4. Os juros líquidos pagos ao exterior registraram um valor de 2,3 bilhões de dólares no mês de junho. Esse valor representa mais do que o dobro do valor de junho de 2022 e é o maior valor da série histórica do Banco Central, considerando apenas os meses de junho, né, 2,3 bilhões. Também nesse caso, nós tivemos um aumento tanto em receitas quanto em despesas, e claro, o aumento nas despesas foi maior. O aumento nas receitas foi de 20% e as receitas atingiram 767 milhões. Essas receitas são basicamente a receita com a remuneração das reservas internacionais do país, que são, por definição, aplicadas no exterior. No caso das despesas, elas correspondem a juros pagos sobre o endividamento externo do país e tiveram, neste mês, um aumento de 81%, quando a gente compara com junho do ano passado, atingiram 3,1 bilhões de dólares. Uma parte desse aumento, claro, é devido também aos aumentos nas taxas de juros internacionais, é a mesma explicação para o aumento de receita, mas para o aumento desta magnitude é porque houve, agora em junho de 2023, uma concentração maior de pagamentos de juros, tanto em operações intercompanhia, ou seja, aquelas operações de empréstimos externos, em que a empresa devedora no país e a empresa credora no exterior fazem parte do mesmo grupo empresarial. Então, houve aumento de juros pagos nas operações intercompanhia e também um aumento de juros nas operações de uma concentração maior de pagamento de juros nas operações de empréstimos externos, digamos assim, tradicionais, em que as empresas não são relacionadas. Na parte dos lucros e dividendos, houve despesas líquidas de 3,8 bilhões de dólares, com um crescimento, né, de 67% em relação a junho do ano passado. Essa foi a maior despesa líquida da série para meses de junho desde 2012, que atingiu 4 bilhões 150 milhões. Não. As receitas, elas se reduziram de uma forma significativa, se reduziram 40%, 41,5% para ser mais preciso. E aqui nós tivemos nas despesas para o mês de junho de 2023 algo como 1,6 bilhão de dólares, que é um valor, digamos assim, esperado para esta rubrica. Mas a redução no valor, na comparação com junho de 2022, se explica porque o valor na base comparativa, ou seja, em junho de 2022, era muito elevado. E isso está relacionado ao boom de commodities que teve no ano passado, que fez com que o lucro fosse maior, né? Então, teve uma redução de lucro, como é uma redução de receita, isso ajuda a aumentar a despesa líquida, ajuda a explicar o aumento da conta de lucros e dividendos como um todo, mas os valores observados em junho de 2023 são, na minha avaliação, próximos aos patamares esperados da série. No caso das despesas, o crescimento foi bem menor, 8%, ou seja, mostrando a continuidade da trajetória de crescimento dessa rubrica, né, que vem de algum tempo, e esses 5,4 bilhões de despesas de juros ocorridas agora em junho de 2023 são os maiores para o mês de junho desde 2011, quando eles atingiram 7,1 bilhões. Ou seja, essa conta, a parte de despesas, que são os lucros auferidos pelas empresas estrangeiras que atuam no país, permanece na sua trajetória de crescimento. Bom, essas eram as considerações que eu tinha a fazer sobre transações correntes. Últimos comentários aqui sobre investimento direto. Começando com investimento direto no exterior, que são aquelas empresas no Brasil que realizam investimentos para criação de empresas no exterior, para aumento de capital das empresas que já têm no exterior ou compras de empresas localizadas lá fora. Os investimentos diretos no exterior cresceram 28%, 29% no mês, atingiram 2,1 bilhões. Quando a gente olha os dados acumulados no primeiro semestre, eles mostram uma queda de 10% para
13,4 bilhões. Mas se a gente focar nos resultados mensais, né, houve um aumento importante nos novos investimentos no exterior, naquilo que na tabela do investimento direto no exterior está chamado de participação no capital, excluindo os reinvestimentos. Isso significa que são novos investimentos feitos pela matriz aqui no país, ou para a empresa no país, nas suas subsidiárias no exterior. Este valor tinha sido negativo em junho do ano passado, ou seja, mostrando um desinvestimento, uma redução nesse investimento, algo como 315 milhões de dólares, e agora os novos investimentos atingiram 1,2 bilhão, ou seja, essa rubrica, a participação no capital de novos investimentos, aumentou 1,5 bilhão na comparação de junho de um ano para o outro. Os reinvestimentos de lucros, né, caíram nessa mesma comparação, a gente acabou de mencionar que as receitas de lucro tinham diminuído, então elas se refletem aqui com menos lucros reinvestidos na conta de investimento direto no exterior. E, por final, as operações intercompanhia tiveram um pequeno valor positivo, né, um pequeno valor de aplicação no exterior de 136 milhões. Né? Fazendo essa mesma análise para os investimentos diretos no país, né, a gente já mencionou os grandes números do IDP no começo, mas a redução de IDP no país para 1,9 bilhão no mês, também com uma redução para 31,6 bilhões no semestre. Né? Se a gente olhar os dados mensais, nós vamos ver uma redução, né, nos novos investimentos recebidos aqui no país sob a forma de investimento direto, essa participação no capital, sem considerar os lucros reinvestidos ou reinvestimento de lucros, se reduziu 11% e atingiu 2,2 bilhões de dólares no mês. Os reinvestimentos de lucros ficaram mais ou menos estáveis, uma variação de 6% a menos, né, menos 6%, atingiram 1,4 bilhão. E o destaque, como eu já havia mencionado no início, foram as operações intercompanhia. Em junho do ano passado, as operações intercompanhia tiveram ingressos líquidos, ou seja, novos empréstimos superaram as amortizações em 1,2 bilhão de dólares. E agora, em junho deste ano, com o crescimento que eu já havia mencionado das amortizações, né, principalmente daquelas operações vinculadas a comércio exterior, houve saídas líquidas, né? As amortizações superaram os novos ingressos em 1,8 bilhão. Assim, a contribuição dessa modalidade de operações intercompanhia para o investimento direto no país, nessa comparação interanual, ela ajudou a reduzir o investimento direto no país em 3 bilhões, e se a gente olhar foi a principal razão para a redução do IDP. Um último comentário sobre taxas de rolagem. Nós tivemos taxas de rolagens acima de 100% no mês de junho, concentradas em emissões de títulos no exterior. As taxas de rolagens atingiram 127% no mês de junho e no ano acumulam 87%, também cresceram. Né? Com isso, assim, as evidências são de que o mercado internacional de capitais e de empréstimos permanece inteiramente aberto para as empresas brasileiras que conseguem rolar o seu endividamento de acordo com as suas necessidades. Com isso, eu encerro aqui os pontos que eu tinha preparado para trazer para esta coletiva. Devolvo a palavra para a Adriana para ela organizar a sessão de perguntas com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha na tela e, por gentileza, quando chamado, se apresentar. Nome e veículo que representa. Temos aqui a Larissa. Larissa, bom dia. Eu queria saber se essa redução do IDP é pontual, se é só a amortização mesmo, né? E aí, se puder falar um pouquinho da tendência, que vai vir maior em julho, mais forte. E sobre esse ingresso de 4 bi em renda fixa em junho, tem alguma explicação específica? Teve algum motivo específico? Obrigada. Opa, muito obrigado pelas perguntas, Larissa. Primeiro, sobre o IDP, se essa redução é uma coisa mais específica deste mês, eu tendo a achar que sim, né? É muito difícil a gente dizer assim, com os dados do último mês, assim, se isso
vai virar uma tendência, se isso é um, digamos, ponto fora da curva, uma nova trajetória e tal. Isso é muito difícil, um pouco incerto de falar, mas eu tendo a achar que sim. A gente teve, nos últimos anos, nos últimos meses, desculpa, uma trajetória com valores mais significativos de IDP e que agora, em junho, teve uma redução mais significativa, passou de 5,2 bilhões para 1,9. A gente conseguiu, assim, de cabeça, passar de 5,2 bilhões para 1,9, uma redução de 3,3 bilhões. A gente acha 3 bilhões desses 3,3 bilhões na rubrica de operações intercompanhia, né? A gente teve uma concentração mais forte de amortizações nos últimos dias do mês de junho, mas eu diria que, olhando a trajetória dos ingressos intercompanhia e do perfil dos pagamentos, claro, os perfis podem ser alterados, você pode pagar antecipado, pagar post-antecipado, mas olhando essa trajetória, o estoque do intercompanhia e o perfil de vencimento, não parece que ele caminhe para ficar negativo com uma nova tendência, né? Então, por isso, eu diria que a gente consegue identificar bem, né, a causa principal dessa redução, dessa concentração de amortizações intercompanhia, e essa, eu diria que não é a tendência. Então, eu tendo a dizer que essa redução do IDP é algo específico neste mês. Mas, claro, a gente tem que esperar, né, os próximos para ver se isso se confirma. Você pergunta se a gente tem uma perspectiva de ingresso mais forte no mês de julho, né? E aí, né, como eu havia mencionado, a gente não conseguiu atualizar as parciais do mercado de câmbio para o mês de julho, separado em rubricas de balanço de pagamentos, como a gente faz tradicionalmente na nota, porque, em função das paralisações dos servidores e da operação padrão, a gente não conseguiu fazer isso em tempo hábil, né? Então, eu não sei a resposta para essa... Eu não tenho os elementos para dar a resposta a essa pergunta que você fez, tá? Por fim, sua última pergunta sobre o ingresso de 4,4 bilhões em renda fixa. A gente teve esse ingresso no mês, o ingresso em ações e fundos de investimento foi praticamente zero. Isso me parece mais certo dizer que não deve ser uma tendência. O que a gente tem olhado ao longo do ano é uma oscilação entre ingressos e saídas nessas rubricas, né, de investimento em carteira. Se a gente olhar, por exemplo, os títulos de renda fixa, eles são positivos no semestre, em 6 bilhões. Mas desses 6, 4,4 aconteceram agora em junho, né? Ou seja, ele tinha acumulado, em termos líquidos, 1,6 bilhão de janeiro a maio e agora em junho teve um ingresso de 4,4 bilhões. Então, isso não é uma tendência, esses movimentos se caracterizam por aproveitar oportunidades, e em geral, né, aproveitar oportunidades de curto prazo, arbitragem. Claro que tem investidores de longo prazo aí que investem no país com perspectiva de ficar mais tempo, mas, enfim, isso é um resultado específico do mês de junho, ao que tudo indica. É isso, Adriano. Obrigada, Fernando. Hamilton. Alô? Estão me escutando? Sim. Desculpa, porque a internet aqui está um pouco ruim, mas vou tentar fazer. Hamilton Ferrari, do Poder 360. A minha dúvida ainda é no investimento direto, né? Você falou que tem esse mês atípico de junho, mas quando você vê os dados do semestre, a gente vê que o volume caiu 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Qual é o motivo dessa queda forte em todo esse semestre? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Hamilton. Os dados que o Hamilton pergunta podem ser vistos na tabela 13, né? Na tabela 13, a gente tem os dados do investimento direto no país, mostrando todos os últimos meses, né, dos últimos anos, né? O número que o Hamilton menciona é o seguinte, né? A redução no mês de 5,2 bilhões
para 1,9 bilhão representa uma redução de 64%. A redução que ocorre no acumulado do semestre, ela é de 26%. A redução que aconteceu no semestre, portanto, é menos da metade do percentual que aconteceu no mês. E, claro, essa redução no semestre está incluindo junho, o que faz com que essa redução, o percentual da redução aumente, né? Se a gente fizesse só a comparação de janeiro a maio, esse percentual seria menor do que 26,7%. Então, o ponto aqui é dizer que essa redução mais significativa, de 5,2 para 1,9 bilhão, ela nos parece atípica, né? Ela está muito concentrada, né? Como a gente mencionou na resposta para a Larissa, de 3,3 bilhões de redução em dólares nominais, 3 bilhões aconteceram em operações intercompanhia, ou seja, 90% da redução aconteceu nas operações intercompanhia. Então, a gente tem muito bem caracterizado esse aspecto. Esses pagamentos aconteceram um conjunto de 5, 6 grandes empresas que fizeram concentração de pagamento por razão do seu fluxo de caixa, pelo seu perfil de endividamento, decidiram não rolar o endividamento nesse momento. Essa estratégia empresarial a gente não sabe. Mas isso explicou um aumento mais significativo no mês. Se a gente olhar os dados do semestre, né, a gente tem, pegando os dados da tabela 13, né, um primeiro trimestre do ano em que acumulou um valor médio de 7 bilhões de dólares de IDP por mês, né? Se a gente somar os dados do trimestre, dá certinho 21 bilhões, né? Dividido por 3, 7 bilhões por mês. E no segundo trimestre, esse valor se reduz para 3,5, né? Contando com os 1,9 agora do último mês. Então, a gente não tem, digamos assim, uma tendência no ano de uma queda constante, né? A gente teve uma concentração no primeiro trimestre, uma redução no segundo trimestre, mas eu diria que essa redução, o resultado do primeiro trimestre foram bons, essa redução no segundo trimestre, eu caracterizo principalmente por causa do dado de junho, né, como uma flutuação nesses fluxos. A gente não deve esperar que eles sejam sempre lineares, seguindo a mesma tendência ou de crescimento ou de queda. Então, me parece que é uma flutuação em torno da tendência, puxada, nesse caso, para baixo, pelos resultados de junho. É isso aí, Adriana. Obrigada, Fernando. Hamilton, você ainda tem mais alguma pergunta? Vou ativar seu som aqui. Não tenho. Oi, não tenho, foi resolvido, obrigado. Ah, tá joia. Beleza. Fernando, sem perguntas, deixa eu dar uma última checada enquanto a gente aguarda um pouquinho. Acho que podemos encerrar. Tem alguma consideração final a fazer? Não. Apenas agradecer a todos pela participação aqui na coletiva e convidá-los todos para a coletiva de amanhã sobre as estatísticas de crédito também para o mês de junho. Muito obrigado e bom dia. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.